Olá, segunda série. Bom dia a todas e todos. Vamos lá, começar mais uma aula. Estamos aí na 15ª semana. 15ª semana com algumas novidades, né? Interessantes aí. Que agora parece que o negócio está andando, né? A gente agora já pode sair de casa, ir para o shopping, ir para alguns comércios, porque está quase tudo liberado, né? E está quase tudo liberado com alguns dias da semana e alguns horários, né, específicos, e devido a algumas comemorações, né? Tipo Dia dos Pais, as coisas. Parece-me que é como assim, uma ironia, né? Tipo assim, o vírus tira folga, né? Algumas horas, assim, e tal. Você não tem contágio, esse tipo de coisa. Ó, você pode fazer as suas coisas, levar a sua vida normal neste horário e nesses dias. Outros dias não, porque o vírus, né? A hora que ele está trabalhando e tal. Eu não consigo mais compreender, cara, a política e como está funcionando mais as coisas. A liberação, ela é médica ou a liberação ela é política, econômica? Tá estranho, não tá? Para todos nós. Enfim, pessoal, hoje vou dar continuidade a nossos estudos aí sobre a nossa frente B, né, o capítulo 4, recursos energéticos, né, que começamos aí durante a nossa live na terça-feira. Hoje vou para a aula 2, eu dividi em várias aulas, essa aula vai ser bem curtinha. Eu sei que vocês, eu tenho avacalhado com vocês nos últimos tempos de fazer aulas longas, mas eu prometo fazer uma aula curta sem grandes delongas, tá bom? Então, pessoal, essa vai ser a segunda aula e hoje eu vou trabalhar com matriz energética e matriz elétrica, tá? Mas aí só lembrando que o consumo de energia pela sociedade, né, nós falamos um pouco isso na última aula, ele teve uma variação muito longa, variações, né, muito grandes ao longo da história da sociedade, tá? E muitas vezes essa mudança no consumo da energia, ela está associada sobretudo a um modo de produção que se desenvolveu nos mais complexos aí, na mais complexa história, né, no decorrer dos aspectos da vida cotidiana, da vida da nossa sociedade, né? Sobretudo e principalmente aí com a industrialização que acelerou os meios de produção e para acelerar os meios de produção nós tivemos que aumentar a demanda por energia, pelo consumo de energia, tá ok? E aí nesse contexto vamos falar um pouquinho aqui então sobre matriz energética. Deixa eu pegar aqui, se eu precisar escrever alguma coisa, eu vou deixar só essa imagem de fundo aí. Matriz energética versus matriz elétrica. Nesta aula você tem que aprender que não são sinônimos, não são a mesma coisa. Eu queria deixar, na verdade, só a minha tela aí, só com a minha imagem, sabe? Essa seria uma aula, se eu estivesse dando a aula presencialmente, que eu iria sentar na minha mesa e iria colocar esse título no quadro e a gente iria conversar, não iria escrever nada e eu iria só falar com vocês, né? Que é uma aula que deve ser falada apenas, né? E olha só, pessoal, matriz energética. Quando eu falo matriz energética, eu estou dizendo que eu estou me referindo à composição, perceba a composição das fontes de energia disponíveis em um país, ou seja, a composição de tudo, né? E essa composição das energias disponíveis em um país para serem utilizadas aí e distribuídas, né, em residências, indústrias, agricultura, comércio, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui da matriz como um todo, né? Um conjunto de todas as fontes de energia que estão disponibilizadas
para um determinado país. Então, matriz energética é a composição das fontes de energia disponíveis em um país para serem utilizadas e distribuídas para as residências, indústrias, comércio e também na agricultura, tá bom? Então é o conjunto de todas as fontes de energias que são disponibilizadas aí de um país. Dentre essas fontes de energia, né, considerando o mundo moderno, sem dúvida nenhuma, claro, a eletricidade tem um papel muito importante nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano, porque as casas, a indústria, o comércio, tudo, né? Eles são basicamente movidos através da energia elétrica. Claro, embora, né, para que tudo isso ocorra, né, precisamos, por exemplo, da energia do petróleo, né, para deslocar as frotas de veículos, transportar mercadorias, transportar pessoas, enfim. Tá? Então, é óbvio que a energia, né, dentro desse processo ela é fundamental, né, para a vida, mas a gente tem outros processos dentro disso que são também adicionais a esse contexto da eletricidade. Tá? Então, matriz energética, composição das fontes de energia disponíveis em um país para serem utilizadas e distribuídas pelas residências. Tá? Nós estamos falando aí da matriz como um todo, o conjunto de todas as fontes de energia. Entretanto, aqui, você não pode confundir, você não pode misturar as bolas aí com a matriz energética com a matriz elétrica. E eu vejo muita confusão disso na hora de provas, na hora de exercício, e em provas trabalham muito com isso, tá? E não são a mesma coisa, tá? Já que a matriz elétrica é todo o acervo de fontes de energia primária, nós falamos na última aula, ou seja, né, a matriz elétrica ela é todo o acervo de fontes de energias primárias utilizadas para quê? Para produzir eletricidade. Então, todo o acervo de energia primária que é utilizado para gerar energia elétrica. Pronto. Tá? E aqui nós estamos falando somente da energia elétrica e todas as fontes primárias que são necessárias para que ela surja, para que ela seja produzida. Então, essa é a diferença. A matriz energética são as fontes de energias disponíveis, né, que são disponibilizadas. A matriz elétrica são as fontes primárias, né, que são necessárias para que se faça, para que seja produzida a energia elétrica. Tranquilo? E é importante para entendermos, ao falarmos sobre a matriz energética mundial e até a matriz elétrica, né, como um todo, é a comparação, né, da matriz energética e da elétrica mundial com a do Brasil, né? E ver que o nosso país, né, que ao comparar essas matrizes, coloca o Brasil em uma posição privilegiada em termos de consumo energético, tá ok? Por quê? O Brasil é um país que tem um grande percentual, não esqueça disso, tá? O Brasil é um país que tem um grande percentual de utilização de fontes energéticas menos sujas, tá? Menos poluentes. Não existe energia limpa, nós vimos isso. Elas vão ser mais ou menos poluentes, ok? Então, o Brasil, né, ele tem uma posição privilegiada na questão em termos de consumo energético, né, porque ele tem um grande percentual de utilização de fontes energéticas aí menos sujas, tá? No processo da produção energética.
Quando eu penso... minha caneta. Né? Quando eu penso no mundo, por exemplo... Deixa eu pegar aqui, ó. Na matriz energética. Olha só. Matriz energética. Quando eu penso no mundo, olha como se distribui a matriz energética. Nós temos o petróleo, 31, responsável por 31,9%. O carvão mineral, esses dados de 2018, tá? O carvão mineral, 27,8%. E nós temos o gás natural, 23,1%. Percebam que quando eu analiso a matriz energética mundial, ela é toda composta, né, ou os principais itens, né, os 3 principais, ela é composta de combustíveis fósseis, hidrocarbonetos altamente poluentes, quando utilizados na queima, e intensificam a questão, né, lançam poluentes na atmosfera, intensificam o aquecimento global. Olha o do Brasil. Vou colocar aqui embaixo. Olha a grande diferença. Eu tenho petróleo, sim, é o principal. Corresponde a 36,4%. Mas eu tenho, olha, derivados da cana, principalmente o etanol e a biomassa. Derivados da cana, 17%. E a hidráulica, corresponde a 12% da matriz energética. Ou seja, quando eu analiso, que é claro, nós temos aqui a presença do petróleo, mas percebam aqui que nós temos uma presença muito grande de fontes que são menos poluentes em comparação à matriz energética mundial. E quando eu analiso a matriz elétrica mundial e brasileira, matriz elétrica, qual é a grande diferença? Vamos ver. Mundo. Na minha letra Tactime. Eu tenho o carvão mineral, corresponde a 38,3%. O gás natural, 23,1%. E hidráulica, 16%. 16,6%. Agora, olha o Brasilzão. Nós temos hidráulica. Olha o Brasil, a discrepância aqui agora. A hidráulica com 60,8%. Nós temos a eólica, e esse dado aqui é que me surpreende bastante. Eólica com 8,7%. E a biomassa com 8,6%. Que é isso? 8,6%. Né? A biomassa aí, pessoal, ligada aí
a cana-de-açúcar, né? O bagaço da cana-de-açúcar, o biodiesel, o etanol, a madeira, a queima disso tudo, tá? Então, olha a matriz elétrica brasileira em comparação com a mundial, né? E quando a gente pensa na matriz elétrica brasileira em comparação com a restante do mundo, ela é muito mais limpa, né? E se destaca aí na utilização de fontes renováveis. E esse dado aqui, principalmente da eólica, que cresce a cada ano. Esse dado aqui é de 2019, tá? Cresce a cada ano aí a questão da energia eólica no Brasil, tá? Então, pessoal, como eu prometi a vocês, essa foi a nossa aula bem curtinha hoje em comparação às outras, tá? Eu gostaria que vocês entendessem, na verdade, a principal diferença hoje entre matriz energética e matriz elétrica. Na próxima aula continuamos a estudar aí sobre os recursos energéticos. Falou? Então, qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês. Não deixem de me procurar, não deixem aí, né, as dúvidas persistirem, tá? Estou sempre à disposição de todos. Até a próxima aula, então. Valeu!